Graças a Deus. Quantos creem nessa noite que Jesus está presente aqui nesta noite para nos dar vitória? Amém? Amém? Só quem vai sair abençoado, diga graças a Deus. Quem crê no milagre, diga aleluia. Agora se coloque de pé e abra a sua Bíblia. Em Efésios, capítulo de número 6. Versículo de número 12. Efésios, capítulo de número 6. Versículo de número 12. Deus tem uma palavra para nós essa noite. Todos acharam, amém? Efésios capítulo 6, versículo 12. Vamos ler em conjunto? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Grande Deus, eterno e maravilhoso Pai que estás no céu, Senhor, no nome de Jesus nós rendemos graça a Ti neste momento e te pedimos que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, venha falar aos nossos corações como tem falado através dos louvores, porquanto somos carentes de aprender de Ti. E te pedimos nesta noite, fala conosco através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar dando glórias ao nome de Jesus e exaltando aquele que vive e que reina para todo sempre. Meus queridos, o tema desse estudo, bem objetivo, é justamente aprendendo a vencer o inimigo. Diga assim comigo, aprendendo a vencer o inimigo. Para que a gente possa vencê-lo, é necessário primeiramente que nós venhamos conhecer. Nós temos que ter uma base. Ou seja, como é que você vai vencer algo que você não conhece? Algo que você não sabe como usa, como ele trabalha, de que maneira age. Não é verdade? Então, eu enumerei nessa noite alguns pontos básicos desse estudo, que é justamente aprendendo a vencer o inimigo. E para você aprender a vencer, primeiramente você tem que saber a origem. É o ponto primordial. Isaías capítulo 14, versículo de número 2. Se você quiser ler, acompanhar. Diz assim, olha o que está escrito em Isaías capítulo 14, versículo 2. Em diante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes cortada por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante a Altíssimo. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, diz o seguinte: estivestes no Éden, no jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, fostes preparado. Tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte do santo Deus. Estavas, e no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheu o teu interior de violência,
e pecastes. Por isso te lancei, profanado no monte de Deus, te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários, e eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornou em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Ponto básico, a origem. Então você entende que o diabo, antes de ser diabo, já existia no céu. Era um querubim ungido para proteger. Entenda que o diabo, ele não foi criado com a finalidade que você, da maneira que você o vê hoje, da maneira que você talvez o conheça hoje. O diabo era um anjo de Deus. Você entende que ele conhecia, ou por que não dizer, ele conheceu todo o resplendor da glória de Deus. Você entende que ele foi privilegiado mais do que a mim e a você. Por quê? Porque nós ainda não conhecemos aquilo que um dia ele conheceu. Ele teve esse privilégio, que nós ainda não tivemos, mas que um dia nós iremos ter. Entenda bem que o diabo, ele conhecia, ele tinha isso tudo. E diz a Bíblia que ele era formoso, era sábio, ou seja, tinha sabedoria e era bonito. Tinha tudo, irmão, tudo que um homem ou que um ser angelical pudesse talvez almejar. Mas diz a Bíblia que um dia ele corrompeu o seu interior, deixou que o pecado entrasse dentro do seu interior e se corrompeu. E num belo dia ele quis ser semelhante ao Altíssimo, quis ser semelhante a Deus, quis chegar ao mesmo nível que Deus. Eu vejo alguns pontos negativos e perigosos na vida, na nossa caminhada. Primeiro, a gente nunca pode deixar que o pecado, a iniquidade entre dentro de nós. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas o pecado não pode entrar dentro de nós, como entrou dentro do coração do nosso adversário. Diz a Bíblia que o pecado, a iniquidade entrou dentro dele. Um segundo ponto interessante nisso tudo aí, dentro da origem dele, é justamente o fato dele se corromper por causa da sua sabedoria e por causa da sua formosura. Olha que coisa interessante, né? Grandes pregadores que estão dentro da mídia aí, cantores, pregadores, pastores, que estão aí e que estão se corrompendo pelo fato de Deus ter colocado eles dentro de um patamar ou dentro de um nível, né, de reconhecimento global, às vezes até dizendo assim, se corrompendo pelo fato de Deus ter começar a colocá-los dentro de uma situação privilegiada. Eu entendo que nós temos que tomar cuidado, amém? Uma das coisas que a gente nunca pode descuidar é deixar de ser humilde. Diz a Bíblia que diante da humildade vai a honra. Se Deus te usa, a honra e a glória não é sua, a honra e a glória é de Deus. Se Deus usa você na palavra ou no louvor, a honra e a glória não é tua, a honra e a glória é de Deus. O diabo se corrompeu porque era sábio, tinha sabedoria, tinha formosura, estava numa situação privilegiada e falou: eu sou, como diz na linguagem popular, o rei da cocada, né? Eu sou o manda-chuva, eu sou o melhor pregador, porque você prega bonito, ou porque você tem dom de sabedoria, ou porque o seu louvor é um louvor abençoado. Você tem que continuar na humildade, porque diz a Bíblia que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Só quem é humilde de Deus nessa noite, levanta a tua mão e diga graças a Deus, porque Deus vai dar graça a quem é humilde na presença dele.
Em segundo lugar, primeiro você conhece a origem. Você viu que o diabo nunca foi feio do jeito que ele é hoje. O diabo nunca foi ruim do jeito que ele é hoje. Então você tem que tomar cuidado. Você um dia pode ficar feio, um dia você pode ficar ruim. O diabo se corrompeu e perdeu a beleza, perdeu a beleza e o privilégio de estar ao lado de Deus. Então a gente não pode se corromper. Em segundo lugar, você deve conhecer as estratégias do seu adversário. Tem crente que até hoje não aprendeu como é que o diabo trabalha, irmão. Você já descobriu como é que o diabo trabalha? O diabo trabalha da seguinte maneira, torcendo aquilo que Deus diz. Eu ouvi de um irmão em Cristo, abençoado, né? Ele disse assim para mim da seguinte maneira, nem sempre a palavra de Deus é verdade. Aí eu falei, impossível, a palavra de Deus tem que ser sempre verdade. Aí ele disse, não, nem sempre a palavra de Deus é verdade. Na boca de me perdoe, a franqueza e a sinceridade, na boca do padre, é a palavra de Deus que ele está ministrando, não é? E ela está saindo como a verdade? Na boca das seitas, muitas seitas aí usam a Bíblia Sagrada para pregar. E elas pregam com a verdade? Ele disse, na boca de quem não tem compromisso, a Bíblia deixa de ser a verdade. Porque ele vai usar para a própria perdição dele e daqueles que ele ensina. Então uma estratégia do diabo vai ser sempre torcer a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Olha o que está escrito. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, assim que Deus disse, olha só como é que ela disse para a mulher, assim que Deus disse, não comerás da árvore do jardim? Não comerás de toda a árvore do jardim? Uma pergunta, olha só. Olha como é que ela torceu. Mas foi assim que Deus te disse? Não é para comer da árvore, de todas as árvores do jardim? Foi isso que Deus te disse? Aí a mulher disse, não foi assim que Deus disse não. Deus disse para não comer da árvore da ciência. Da árvore, dessa árvore aí, não é para a gente comer. Foi dessa aí que Deus proibiu. Deus não me proibiu tudo não. Tem muito crente que acha que Deus proíbe tudo. Deus não proíbe tudo não. Deus proíbe verdadeiramente aquilo que é proibido. A ordem de Deus foi para que ela não comesse da árvore da ciência. Porque no dia que ela comesse, a coisa seria diferente. Então não podia comer. Deus não proibiu ela de comer tudo. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, olha como é que Paulo diz. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha que coisa interessante. Segundo os Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Assim como a serpente enganou Eva no paraíso. Então, uma das estratégias que o diabo usa é justamente nos enganar. Seja sincero, irmão. Se o diabo conseguir fechar os nossos olhos espirituais, para onde é que você acha que você vai? Quem nasce cego, se dá bem dentro de casa, consegue fazer tudo, porque já sabe onde é que está tudo. Você pode ver, né? E quando o cego vai atravessar uma rua, geralmente as pessoas acompanham. Porque todo cego tem dificuldade de saber para onde vai. E quando chega em determinado lugar, tem dificuldade de voltar. Então, a estratégia do diabo é justamente nos cegar, nos enganar. Se ele conseguir nos enganar, irmão, ele fica feliz. Você sabe como é que o diabo tem enganado o povo no presente século? Essa presente geração. Como é que o diabo tem enganado essa presente geração? Ensinando mentira. Torcendo a palavra de Deus. Quantas pessoas hoje, irmão, que estão indo atrás de movimentos, atrás de dinheiro, atrás de carro, atrás de casa. Meu filho, Deus não está preocupado em comprar casa para você.
Deus não está preocupado em te dar um marido e te dar uma esposa. Tem terapia do amor. Tem carro, Deus está derramando carro, está derramando casa, está derramando tudo. Salvação que é bom, Deus só tem abandonado. Eu quero te dizer nessa noite, a prioridade de Deus na tua vida, meu querido, é a tua salvação. É com isso que Deus está preocupado. Aí o pessoal está procurando o evangelho das portas abertas. Por quê? Porque o povo gosta de ser enganado. Você sabe o que um político disse uma certa vez? Que o povo gosta de sofrer. Mas irmão, nós tivemos um impeachment, pelo menos que eu me lembre, né? Acho que foi o único, eu não lembro se teve outro. Mas da minha, que eu sou bem mais novo, né? Na minha época, nós tivemos um impeachment de um presidente que o povo botou ele para fora, você deve lembrar. Que foi o Fernando Afonso Collor de Mello, mais conhecido como Fernando Collor. Todo mundo sabe que o Brasil botou ele para fora. Você sabe o que é o Fernando Afonso Collor de Mello? Se eu não estou enganado, ele é até hoje senador. O mesmo povo que botou ele para fora, botou ele de novo lá dentro. Você sabe o que um político disse uma vez? O povo gosta de ser enganado. Tem muito crente que também gosta de viver no engano, irmão. Ele prefere ouvir a mentira do que ouvir a verdade de Deus. E você não foi chamado para ouvir mentira. Você foi chamado para morar no céu, mas ouvindo a verdade do Evangelho. Terceiro ponto, você sabe o que você tem que aprender acerca do seu adversário? Você tem que entender o propósito dele. João capítulo 10, versículo 10. O que diz? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Está falando do ladrão, que é a tipologia do diabo. Você sabe o que o diabo quer fazer? O que ele tem feito no mundo, né? Tem matado, roubado e destruído. Quantas pessoas, eu digo da minha família e da tua família talvez, e que Deus guarde a nossa família, os nossos familiares, que venha acontecer novamente. Mas quantas pessoas já foram ceifadas pelo diabo? Você tem que entender que o propósito dele é acabar, destruir. O diabo não gosta de união. Quantos casais têm divorciado? Quantos crentes estão largando a mulher? A mulher largando o marido. Na hora de casar, na hora de namorar, ei, meu anjinho, minha gatinha, meu gatinho, né? Por isso fica tudo arranhado. Tá com essa casando errado, aí fica tudo cheio de arranhão. Daqui a pouco aparece os arranhão no gatinho, porque gatinho, irmão, gatinho costuma arranhar, você tem que tomar cuidado. Ovelha não casa com gato, ovelha casa com ovelha. Aí daqui a pouco chega todo arranhado em casa. O que foi isso? Né? Aí a mãe pergunta, o que foi isso? O que meu genro andou fazendo com você? Mãe, é porque eu casei com um gatinho, o gatinho me arranhou. Ontem à noite o gatinho me deu umas arranhadas. Então você tem que entender, irmão, o propósito do diabo é destruir aquilo que Deus quer edificar. O seu casamento, a sua vida espiritual. Ele não tem pra... O diabo segura crente, irmão, assistindo novela. A televisão segura. Você não foi pro culto por quê? Porque estava assistindo a novela. O diabo segura, irmão. O propósito dele é destruir. E ele é estratégico nisso, irmão. Ele é estratégico. O diabo, a sabedoria que o diabo tinha no céu, ele usa hoje na terra. Para acabar, para destruir. Ingênuo é quem acha que o diabo é bobo. Vou enganar o diabo. Se fosse assim fácil, era bom, né, irmão? O diabo, irmão, ele tem sutileza. Ele tem estratégia. O propósito dele está em João 10:10. Que o ladrão é a tipologia do diabo. Veio para matar, roubar e destruir. Em quarto lugar, aprenda como é que ele age, irmão. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, está escrito assim, ó. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima do que podeis. Antes com a tentação dará também ele o escape para que possais suportar. O diabo nunca vai vir para você. Como é que ele age, pastor? Ele nunca vai vir para você
como na tipologia assim desenho ele, né? Com chifre, aquele rabo, né? Aquele negócio, como é que é? O garfo de tridente? Tridente é o nome daquele bicho lá? É tridente? Me ajuda aí. Hã? É tridente mesmo que se fala? Hã? É tridente, né? Ele nunca vai vir daquele jeito. Aí se o diabo chegar para você, seja sincero, irmão, bater palma na tua porta. Aí você atende, ele fala, eu sou o diabo. O que você vai fazer com ele? Você fala, está repreendido em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, não é assim que você vai dizer? Ele não vai dizer isso. Você sabe como é que ele vai chegar? É? Ele vai vir em forma humana. Ei, bom dia. Nós viemos aqui, né, falar de Deus. Aí você fala, opa, de Deus? Se é de Deus, pode entrar, seja bem-vindo, né? É assim que a gente fala? É um outro erro gravíssimo, irmão. Você tem que saber qual é o Deus que ele está falando. E se o Deus dele for o Deus minúsculo? E se o Deus dele for o diabo mesmo, o demônio? E aí? Olha o cuidado aí. É Deus, o Deus desse século. E aí? Se o Deus dele estiver ensinando o caminho errado, e você, opa, é Deus, Você sabe o que o diabo está projetando e já tem sido bem sucedido? Ecumenismo. Seja sincero, onde é que você já viu pastor e padre junto? É aquele monte de pastor, um monte de padre, todo mundo junto, cultuando o mesmo Deus. É isso que o diabo tem feito. Agora me prove. Eu quero entender se o Deus que está no meio da idolatria é o mesmo Deus que você está servindo aqui nessa noite. Eu quero entender. Eu entendo que não, o ecumenismo. O diabo está juntando tudo, fazendo aquela lambança, né? Aí depois vai te fazer mal, porque quando você come porcaria, a tendência é ter problema. Gente tem que saber o que come. Diz a Bíblia que nós temos que almejar o leite original, viu? O leite genuíno, sem falsificação, para que nós possamos crescer. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você come para não causar indigestão. Viu? A gente tem que saber, irmão, qual é o Deus. Que Deus é? Ah, é o meu Deus. Opa, então o seu Deus é diferente do meu Deus. O nosso Deus é verdadeiro. Essa palavra que nós pregamos é verdadeira, porque é a palavra do Deus Altíssimo. Olha só o que está escrito. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Diz assim, por isso alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós tendo grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aprenda uma coisa, nesses últimos dias o diabo tem agido de forma arrasadora. Ele tem investido e muito. Seja sincero. Cadê os irmãos? Você conversa com os irmãos, o que houve, irmão? Você não veio no culto? Ele diz, desanimei. É investida do diabo, você não está vendo o diabo trabalhar, não? Eu estava falando com o diácono Edival aqui, né? Eu conheço a vida dele e muitos aqui talvez conheçam também a história desse homem. Então, se você passasse um texto do que esse homem já passou, irmão, que eu sei, teve coisa que ele já passou que eu falei, rapaz, é só Deus. Eu fiquei pensando como é que ele aguentava. Como é que ele não desanimava? Aí o cidadão fica pensando, o diabo está agindo com grande fúria, está desviando um bando de crente aí, viu? Um bando de crente que está abandonando Jesus, o diabo agindo, e ele está falando, diz Apocalipse 12, 12, que o diabo tem descido com grande fúria porque ele tem pouco tempo. E nesse pouco tempo que resta, ele está trabalhando. Cadê os irmãos da igreja? O diabo tem preso. Eu falei uma vez aqui, um obreiro ficou até bicudo comigo. Eu falei, irmão, tem crente que está saindo de casa e o diabo amarra umas algemas nos pés, ele está bem assim, ó.
Não sei se você já viu procissão. Eu nunca participei de romaria não, mas eu vi a multidão e não tem como você correr, você tem que seguir os passos, né? Aí você fica bem assim. Tem crente que está, eu falei com ele desse jeito, tem crente que está algemado, pelo diabo botou as algemas nos pés, e ele vem para o culto assim, ó, ele não consegue chegar no horário, mas nem pagando. Nem pagando. Você pode pagar para ele chegar, que ele não consegue chegar no horário do culto. Com exceção de quem trabalha e de quem tem compromisso, né? E quem trabalha e tem compromisso, irmão, Deus conhece e é justificado. Ah, pastor, estava trabalhando, né? Aconteceu uma vez ou outra, tudo bem. Mas tem crente que deixou de botar os algemas nos pés. Eu disse pro irmão, o irmão ficou com raiva. Aí ele ficou bem assim, ó. Aí fez aquele biquinho, botou aquele bico, sendo um tucano. Eu falei, mas não é que ficou mesmo, rapaz. Então a gente tem que falar assim, ô Satanás, você quer botar algema? Você vai botar algema lá no inferno. Aqui comigo não. Os meus pés são de Jesus. A minha boca é de Jesus. O meu corpo é de Jesus. E é com Jesus que eu vou orar no céu. Só quem crê nessa palavra diga glória a Deus. Agora eu tenho que encerrar, né? Agora você vai aprender como é que você vence o diabo. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Vamos aprender como é que a gente vence o diabo. Jesus tem receita para tudo, viu? Médico por excelência. Tanto para a enfermidade, como também para vencer o diabo. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus foi conduzido ao deserto pelo diabo para ser tentado. Foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Fazer a correção, senão tem conduzido ao deserto pelo diabo. Foi conduzido ao deserto pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Diz a Bíblia que Jesus estava em jejum e oração. Dá uma olhadinha para o seu irmão que está do seu lado, para sua irmã. Dá uma olhadinha para ele, tá? Pergunta assim, jejum e oração, irmão, como é que tá? E jejum e oração, como é que tá? O irmão falou aqui um dia desse, falou da seguinte maneira, falou, tem crente, a irmã estava pregando, né? Falou bem assim, tem crente que dobra o joelho bem assim, olha só como é que é a oração dele. Senhor Jesus, perdoe meus pecados em nome de Jesus, amém. Aí já levanta e... É a oração que é flash. Oração relâmpago. Como é que você vence? Oração, jejum e Bíblia. A palavra. Olha só o que o diabo diz. E chegando a ele o tentador disse, se tu és filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pão. Entenda uma coisa primeiramente. Jesus tinha... O que Jesus estava sentindo naquele momento? O diabo mandar Jesus transformar pedra em pão. O que Jesus tinha? Fome. Presta atenção no que eu vou te falar. O diabo vai sempre querer te tentar em cima da sua necessidade. Mente ali, ó. Mente ali, conta uma mentirinha que você vai se dar bem. Só uma mentirinha, você se dá bem. Engana o irmão fulano de tal que você vai sair, vai resolver a sua situação. É mais ou menos assim. Em cima da sua necessidade é que o diabo vai querer te tentar. O cidadão, o rapaz não pode ver uma mulher, você sabe onde é que ele vai querer tentar o homem? Em cima da mulher. O cidadão não pode ver um copo de cachaça ou uma cerveja, o diabo vai tentar ele em cima do copo de cachaça e de cerveja. Mas a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu corria, irmão, de mesa de bar, das companhias de colega meu, e da onde tinha mulher. Corria. Vou perguntar à minha esposa. Eu aceitei Jesus, na época eu era solteiro ainda. Eu não ficava de lenga-lenga conversando com moça de mocidade. Quando eu era da mocidade, eu não ficava com lenga-lenga.
logo em seguida fiquei noivo com minha esposa. Aí é que eu fechei mesmo a brecha. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é astuto. Jesus estava com fome, ele falou, transforma as pedras em pão. Aí Jesus conhecia a Bíblia. O que você precisa conhecer, Bíblia. Quando alguém te ensinar alguma coisa errada, você fala, opa, não é assim que a Bíblia diz, não. Aí tem crente que ouve alguma coisa errada, né? Rapaz, transforma a pedra em pão, rapaz. Enche sua barriga. Aí Jesus usa a palavra de Deus assim, ó. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus falou assim, ô diabo, você pode ficar tranquilo, eu estou com fome, mas o que me dá vida é a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O que sustenta a crente, irmão, é a palavra de Deus. Se você tiver Bíblia, se você for um crente que tem Bíblia, ninguém te engana. Existem muitos assuntos polêmicos. Aí o irmão chegou para mim uma vez e falou assim, dentre eles o divórcio, né? Eu digo divórcio não é o fato de divorciar, não. O divórcio e o novo casamento, que é antibíblico. Aí um rapaz chegou para mim e falou assim, olha, eu li um livro e no livro me dá respaldo de casar novamente. Mas quem conhece Bíblia, irmão, não consegue. Ele falou, sem brincadeira nenhuma, ele falou mais de 1 hora no meu ouvido. E ele falou o seguinte, ó, não fala nada não, só me escuta. Eu falei, não, tudo bem. Falou, eu fiquei só escutando. Quando acabou de falar, ele disse, agora, ele quase leu o livro todo para mim. Aí eu falei, eu continuo com as mesmas convicções. Você sabe por que ele não conseguiu me enganar e nem me convencer? Porque eu conheço Bíblia. Se você for um crente que conhece Bíblia, o diabo nunca vai te enganar. Diz a Bíblia, olha só, que o diabo fez de novo com Jesus, ó. Se tu és filho de Deus, lança daqui para baixo, porque está escrito, cita o Salmo 91, ó, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te tomar-te nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Pergunta, isso está escrito no Salmo 91, sim ou não? Hein? Responde, irmão. Sim ou não? Está escrito ou não está? Salmo 91, irmão. Abra sua Bíblia no Salmo 91. Olha o 12, que diz assim, ó. O 11 em diante, né? 91, 11, olha só. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Então o diabo citou a Bíblia ou não citou? Olha só. Então o diabo, em inúmeras ocasiões, vai estar sempre querendo te confundir, ele mesmo usando a própria palavra. Se você é aquele crente que tudo que você ouve, você acredita, você está perdido. Olha o perigo aí, ó. Peraí. Você pode ouvir, irmão. Ouviu, falou, opa, tudo bem, agora vamos ver o que a Bíblia diz. Se você não tem condição de achar uma resposta, fala, pastor, eu não consegui achar. O irmão me disse isso. O que o senhor tem a dizer? Me dá uma resposta para isso. Eu tenho certeza que o seu pastor, assim como eu, né, o pastor de qualquer um, tem a obrigação de dar uma resposta. Mesmo que não saiba, eu não vou procurar saber e vou descobrir, vou te dar a resposta. Você sabe o que ele falou? O diabo cita o Salmo 91, mas Jesus diz para ele, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu lembro que um rapaz falou uma coisa comigo da seguinte maneira, irmão. Eu tomei conta de uma casa de recuperação em Vitória. E essa casa de recuperação tinha um morro muito inclinado, mais ou menos semelhante àquela ladeira que eu morava ali perto. É uma das ladeiras aqui do bairro mais inclinada, que é a ladeira do Oriente. E pode ter outras mais, né? Mas pelo menos a casa do nosso irmão Rafael, né? E é mais ou menos o mesmo nível.
Aí o irmão chegou para mim e falou bem assim, a vida vinha descendo uma van, Topic, né? Topic, descendo uma Topic. Aí ele falou, eu tenho fé de ficar aqui no meio, essa van descendo e não me acontece nada. Aí eu disse para ele, eu também tenho fé, que se você ficar no meio dessa rua, com essa van descendo, você vai ser atropelado, vai morrer e ainda vai para o inferno. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque você está tentando o Senhor nosso Deus. Um dos mandamentos, não tentarás o Senhor teu Deus. Se você está tentando, irmão, uma coisa é o carro vir desgovernado num morro qualquer aí, e você está no meio e Deus te dá o livramento. Aí é diferente. Você não está vendo. Né? Aí você fala assim, eu estou brincando com revólver. Aí daqui a pouco dispara a bala, Deus vai me livrar. Né? Não sei se você já viu, tem muitos casos aí, tem uns bandos de sem juízo que brinca de roleta russa. É roleta russa que fala? É isso mesmo? Que bota uma bala e fica tchac, tchac. Não vai acontecer nada comigo não. É tchac, o tchac lá no... Né? Morre e vai para o inferno. Primeiro que isso não é brincadeira de crente, né? Eu estou citando como exemplo. Não adianta, irmão. Deus só vai livrar o homem a partir do momento que ele não tente a Deus. Olha só, olha onde é que o diabo pegou Jesus, ó. Levou Jesus mais uma vez, ó. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo à glória e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Sabe onde é que o diabo tentou que está Jesus? Justamente naquilo que mexe mais com o homem. O dinheiro, a glória e o poder. O que tem de crente hoje desviando, irmão, por causa do dinheiro, por causa da glória. Tem crente hoje que é mais importante ficar rico do que morar no céu. É? O que você está falando? Pode vir para o culto por quê, irmão? Não, porque eu tenho que conseguir comprar minha casa, conseguir comprar meu carro, conseguir juntar dinheiro. Agora eu te pergunto, sem juízo, se você morrer hoje, quantos reais você vai levar lá para o céu? Hein? Você não vai levar um centavo, rapaz. O seu dinheiro vai ficar aqui. As coisas materiais vão ficar aqui. O mais importante é buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Deus irá te acrescentar. Então como é que se vence, pastor? Oração, jejum e Bíblia. Se o crente não tiver isso, irmão, não tem como vencer. Então você viu hoje, nessa noite, a origem do seu adversário. As estratégias usadas por ele. O propósito dele. Como ele age e também como vencê-lo. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus.